Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter. A Lua está lá em Gêmeos, já chegou lá em Gêmeos. Agora de manhã ela faz uma oposição a Vênus, Vênus que está em Sagitário. Então, às vezes, né, a gente tem que lidar com pessoas que estão muito animadas com coisas ou que tem muita certeza, né? A certeza é ótima, só que às vezes, conforme o caso, chega aí, Céu, vê se você acha. Não existe uma única certeza, eu tenho que ouvir todo mundo. Claro que depende do caso, mas hoje é um dia assim, né? Quando tem essa oposição de Gêmeos e Sagitário, né, Céuzinha? E depois ainda vai ter a lua cheia à noite. Fala um pouco sobre isso, de uma parte, né, Gêmeos que tem essa coisa de ser do elemento ar, então acha isso, mas acha aquilo também, esse caminho faz sentido, mas o outro caminho também. E o Sagitário, que também é um signo mutável, então também tem essa capacidade aí de se adaptar e de percorrer vários caminhos, mas é um signo do elemento fogo. Então tem uma coisa assim, de imponência, vamos dizer assim. E como é um signo governado por Júpiter, tem um pouco essa ideia da verdade, né? Do que foi dito, do que de alguma forma predomina, né? Enquanto a lua em Gêmeos quer saber aí o que você acha, né? Às vezes uma pessoa tem uma opinião sobre uma coisa que faz mais sentido do que um super conhecedor. Claro que isso tudo aí depende do caso. Tá certo? Então hoje o céu é esse, sabe? Um lado da gente achando que sabe muito e outro lado da gente achando que sabe nada. Que quer mais é conversar e trocar ideia, porque são sempre muitas possibilidades. Lua cheia, né? Então, de alguma maneira, tem uma certa ansiedade, respirar é sempre bom. E é isso. Basicamente é isso. Resumidamente, quer dizer, é isso, assim. E também fala um pouco dos excessos, se você está trabalhando demais, sabe? Você acha que não, mas isso aí também adoece, sabe? Ou se está fazendo alguma outra atividade demais. Enfim, vê aí os tempos que a gente precisa, nossos resguardos, nossos tempos de eremita, sempre necessários, tá certo? Então vamos lá, um conselho para nós. Hoje estamos de Meu Tarô, um tarô que chama Meu Tarô, não é meu. Então vamos lá, um conselho para nós é da Cartomante. A justiça, tem saído a justiça, né? Pesar as coisas, o mago, ele maguito, tá meio o céu mesmo, e a força, que eu acho que tem saído também. Bom, aqui pra mim dá uma ideia um pouco do que eu tava falando, né? Que tem, a justiça não é necessariamente a verdade, mas é uma carta bem racional, de pesar as coisas na balança, fazer os devidos cortes e tal. E o mago é uma carta que lida com as coisas duras de uma forma mais tranquila, mais flexível. Então aqui, para começar, já me parece uma flexibilização das certezas, vamos dizer assim, né? Dessa coisa de você pesar as coisas na balança ou planejar. Então o caminho que você chega lá na sua conta é uma certeza, aquilo ali é o que vai acontecer. E aqui a impressão que me dá é que o mago tá falando, olha, pode ser, mas também pode ser que não. A gente pode misturar aqui nessa receita alecrim e vai virar outra coisa, sabe? Então eu acho que é um conselho primeiro de flexibilizar as verdades absolutas ou as verdades para nós ou as conclusões que a gente chega e de alguma forma se conter, talvez não se expor tanto, sabe? Aguardar um pouco, entender como é que essa alquimia acontece na nossa cabeça, das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente vai vendo, do tempo que passa, sabe? Acho que tem um pouco sobre isso, assim. E às vezes também ver como faz. Às vezes a gente consegue até chegar numa conclusão aqui
do que é para ser feito, mas é difícil ser feito desse jeito, né? Então, um pouco pensar, poxa, como a gente faz, né, para fazer o que a nossa própria justiça está concluindo. Então, às vezes, é ter uma flexibilidade também nesse sentido. Às vezes, por mais que a gente saiba o que a gente não tem condição de fazer naquele momento. E o que a gente tem condição? O mago vai ver quais as ferramentas que você tem aí. É com essas que você vai conseguir fazer alguma coisa. E sempre vai dar para fazer alguma coisa, né? E aqui um pouco essa ideia de ficar com o que é seu, sabe? E se for o caso, ficar um pouco nesse lugar de contenção. E eu sempre acho que essa carta da força, ela fala um pouco da gente entender o que é problema nosso e o que é problema do outro. Então, assim, se é uma coisa que você não vai poder resolver, você já falou, é da vida do outro, o outro é o chefe, o outro é o dono. Então, assim, sabe? Você já fez a sua parte. Então, tem coisas que é melhor a gente aceitar que a gente não vai mudar. E aí, tudo bem, né? Se a gente não tem como mudar, não adianta ficar se estressando com isso. Bom dia!